Beleza, pessoal? Como eu não pude estar aí com vocês hoje, eu resolvi gravar esse vídeo para fazer a correção desses exercícios aqui sobre sistema cartesiano de coordenadas, beleza? O vídeo vai ficar disponível no canal aí para que vocês assistam quantas vezes vocês quiserem. Então vamos lá para a nossa correção aqui, sem enrolação. Beleza. Aqui ele está falando, ó, indique os pontos a seguir no plano cartesiano e determine em que quadrante ou sobre qual eixo estão localizados. Então, primeiro eu vou marcar os pontos aqui no plano cartesiano e depois eu vou dizer sobre qual eixo ou qual quadrante ele está localizado, certo? Então, vamos lá. 4 e 5, ponto A. Então, eu ando 4 no eixo X e subo 5. Ó. 1, 2, 3, 4, 5. Então, aqui está o ponto A. O ponto A, ele está no primeiro quadrante. 0 e menos 2. Bom, 0 está aqui, aí eu tenho que descer 2. Então, ele está aqui embaixo. Ó. Aqui está o ponto B. O ponto B, ele está no eixo Y. Menos 9 e 1. Então, eu venho 9 para a esquerda e subo 1. Menos 9 e 1. Aqui está o ponto C. Então, o ponto C está no segundo quadrante. Ponto D, 6 e 0. Então, eu vou vir aqui, ó. Estou no 0, 0, vou andar 6 e aí eu não subo nada. Então, está aqui o ponto. O ponto D, ele está em cima do eixo X. 3 e menos 7. Então, eu ando 3 aqui e desço 7, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tá aqui, ó. Esse é o nosso ponto E. O ponto E, ele é um ponto do quarto quadrante. Ponto F, menos 1 e menos 1. Então, eu venho 1 para a esquerda e desço 1. Tá aqui, ó, o ponto F. O ponto F é um ponto do terceiro quadrante. Menos 4 e 5. Então, venho 4 para cá e subo 5. 4 para a esquerda e 5 para cima. 1, 2, 3, 4, 5. Tá aqui o ponto G. Então, tá aqui, ó. O ponto G também é um ponto do segundo quadrante. Menos 5 e 0. Então, eu ando 5 para a esquerda e só marco o ponto aqui, ó. Ponto H. Então, o ponto H também está sobre o eixo X. E o ponto 8 e menos 3. Então, eu venho 8 para a direita e desço 3. Ó. 1, 2, 3. Está aqui o ponto. Ó. O ponto I. Belezinha. O ponto I também é um ponto do quarto quadrante. Certo? Agora vamos para o nosso segundo exercício. Que está aqui. Ó. Determine os possíveis valores reais de A, tal que o ponto A mais 4, A menos 2 pertence ao quarto quadrante. Então vamos relembrar um negocinho aqui. Ó. Deixa eu pegar uma régua aqui, só para fazer uma divisão. Pronto. Eu vou resolver aqui, ó. Vou dividir aqui, fazer uma linha. E agora vamos tentar resolver o exercício 2 primeiro. No exercício 2, vai estar aqui, ó. Vou fazer o plano cartesiano. Então, aqui está o eixo X, o eixo Y. E aí, o que tem que acontecer aqui? O ponto A, ele está aqui, ó, no quarto quadrante. Então, deixa eu escrever aqui, ó. O ponto A está em algum lugar aqui dessa região. E todo ponto que está nessa região, ele tem o X positivo e o Y negativo. Então, a gente tem que fazer isso com o X e com o Y desse ponto, certo? Então, vamos lá. Ó. A mais 4 aqui para mim, ó, o A mais 4 é como se fosse o X. E o A menos 2 é como se fosse o Y. Então, o que eu tenho que ter aqui nesse ponto? Ó? Nesse ponto aqui, o meu A mais 4, o A mais 4, cadê? A mais 4
tem que ser algo maior do que 0, porque tem que ser positivo. E quando eu faço isso, é só pegar e fazer isso aqui, ó. O A tem que ser um número maior que menos 4. Então, eu já defini o valor do A. O A tem que ser isso. Agora eu vou definir o valor do B. Bom, A menos 2, né? Tem que ser um número negativo. Ó. Então, ele tem que ser um número menor do que 0. Então, se eu mudar de lado, então vai ficar assim, ó. O A tem que ser um número menor do que 2. Então, eu achei dois valores aqui, ó. O A tem que ser um número maior que menos 4 e o A tem que ser um número menor do que 2. Então, a resposta é isso, ó. Resposta final. O A é um número entre 2 e menos 4. Então, qualquer coordenada que eu coloque para esses valores aqui, ó, o ponto A vai ser um ponto do quarto quadrante. Beleza? Vamos para o exercício 3. O exercício 3 está falando assim, ó. Calcule os valores de K para que o ponto P esteja, aí ele te dá todas essas opções aqui. Então, o que eu vou fazer? Vou fazer o plano cartesiano aqui para a gente entender. E aqui no primeiro quadrante, eu tenho que ter o x positivo e o y positivo. Aqui eu tenho que ter o x negativo e o y positivo. Aqui eu tenho que ter y negativo e y negativo. E aqui eu tenho que ter x positivo e y negativo, certo? Então, pensando no item A, só no item A, o que eu tenho que fazer? Ó? Os dois têm que ser positivo, porque tem que estar no primeiro quadrante. Então, menos 3 mais K tem que ser maior do que 0. Isso me leva à conclusão que se eu trocar o menos 3 de lado, vai ficar assim, ó. O K é um número maior do que 3, certo? Isso resolvendo só a parte do x. Agora eu vou resolver a parte do y, que também tem que ser positivo. Então, ó, K mais 1 tem que ser maior que 0. Isso implica que o K tem que ser um número maior que menos 1. Então, eu tenho que pegar uma resposta que sirva para os dois. O K maior do que 3 e o K menor do que menos 1. Então, como é que eu penso nisso aqui? Ó? Eu tenho uma retinha aqui, o 3 está aqui com a bolinha aberta, ó, todo mundo para frente. Aí eu faço uma outra retinha aqui e represento o menos 1 nessa retinha. O menos 1 está aqui, ó. E ele falou que é maior que menos 1. Então, eu faço isso. E aí, o que eu tenho que marcar aqui? Eu tenho que marcar o que serve nos dois. O que serve nos dois é dessa retinha aqui para frente, ó. Então, o ponto P só vai ser um ponto do primeiro quadrante se o K for um número maior do que 3. Isso resolve o item A. No item B, ele está falando que tem que ser do segundo quadrante. Então, o x é negativo e o y é positivo. Então, menos 3 mais k tem que ser menor do que 0. Isso me leva à conclusão que se eu mudar o 3 de lado, está dizendo que o k é um número menor do que 3. Certo? Agora vamos fazer para o positivo. O k mais 1 tem que ser maior do que 0. Então, o k tem que ser um número maior que menos 1, porque eu mudei o 1 de lado, ele ficou negativo. Então, ó, menor que 3 e maior que menos 1. Então, menos 1 é menor do que k e é menor do que 3. Essa é a nossa resposta. O item C. O item C é o terceiro quadrante, os dois negativos. Então, menos 3 mais k tem que ser menor do que 0. E isso aqui vai me levar à conclusão que o k tem que ser menor do que 3. E o outro, que é o k mais 1, o k mais 1 tem que ser menor do que 0 também. E isso me leva à conclusão que o k tem que ser um número menor que menos 1. Então, eu tenho que pegar todos os números que são menores do que menos 1 e menores do que 3 ao mesmo tempo. Então, a resposta para esse cara é o k menor que menos 1. Se você desenhar as duas retinhas, que nem eu fiz no exemplo A, e marcar o que serve nas duas retinhas,
você vai ver que é todo número menor do que menos 1, certo? Deixa eu só arrumar esse cara aqui. Por exemplo, se eu pegar o 2 serve para o de cima, mas não serve para o de baixo. Se eu pegar o 0 serve para o de cima, mas não serve para o de baixo. Se eu pegar o menos 4 serve para os dois. Então, qualquer número menor que menos 1. E está faltando o item D. Bom, para fazer o item D, deixa eu criar um outro slide aqui. Bom, vamos lá. Na letra D, está falando que tem que estar no quarto quadrante. Então, o primeiro tem que ser positivo e o segundo tem que ser negativo. Então, menos 3 mais K tem que ser maior do que 0. Então, o K tem que ser um número maior do que 3. E para o K mais 1, o K mais 1 tem que ser um número menor do que 0. Então, aqui, ó, o K tem que ser um número menor que menos 1. Então, será que existe um número que é maior do que 3 e menor que menos 1 ao mesmo tempo? Não. Então, esse cara aqui, ó, esse cara aqui está me dizendo que não existe o ponto no quarto quadrante. Bom, no primeiro, no segundo e no terceiro deu certo, no quarto não deu. Então vamos para a letra E. Na letra E, o ponto tem que estar em cima do eixo X. Para o ponto estar em cima do eixo X, o ponto só está em cima do eixo X quando o Y for 0. Então, e quem é o Y do meu ponto? O Y do meu ponto é o K mais 1. Então, K mais 1 tem que ser igual a 0. Então, o ponto vai estar em cima do eixo X quando K for igual a menos 1. E na letra F, bom, ele quer que o ponto esteja em cima do eixo Y. Então, tá aqui, ó. Todo ponto que está em cima do eixo Y tem a coordenada x igual a 0. E quem é a coordenada x desse ponto? É o menos 3 mais k. Então, isso tem que ser igual a 0. Se eu mudar o menos 3 de lado, bom, o ponto só vai estar em cima do eixo x se o valor do k for 3. E aí a gente fecha esse exercício, certo? Vamos para o próximo. Bom, sendo P um número real, associe a segunda coluna à primeira. Bom, vamos lá. Vamos fazer os mais fáceis primeiro, que é esse carinha aqui, o 2 e o 4, certo? Por que que ele é fácil? Porque, ó, eu tenho 0 aqui, ó. Então, quando a primeira coordenada é 0, significa que o ponto está em cima do eixo Y. Então, tá aqui, ó. Então, aqui é o 2. Quando a segunda coordenada é 0, significa que o ponto está em cima do eixo X. Então, aqui é o 4. Então, tá aqui, eu vou colocar aqui fora, ó. 4, 2. Bissetriz dos quadrantes ímpares. Então, vamos entender o que é a bissetriz dos quadrantes ímpares. Eu tenho um plano cartesiano aqui, certo? E aí, vou pegar uma régua para você entender. Bissetriz divide o ângulo em duas partes iguais. Então, se eu fizer essa linha aqui, ó, com 45 graus, certinho, bonitinho, traçar uma reta aqui, ó. Essa reta aqui é a bissetriz dos quadrantes ímpares. Ah, por quê? Porque aqui é o primeiro quadrante e aqui é o segundo quadrante. Então, percebe que se o ponto está nessa parte da reta aqui, ó, não é o segundo quadrante, aqui é o terceiro. Bom, se o ponto está no primeiro quadrante, ele tem o valor de x positivo e o de y positivo, certo? Se o ponto está no terceiro quadrante, ele tem o valor de x negativo e o valor de y negativo. Então, o que eu estou querendo te dizer? Que se o ponto estiver em cima dessa reta, vamos supor que eu marquei um ponto aqui e marquei 3 aqui. Então, aqui também tem que ser 3. Então, os dois números têm o mesmo sinal. E olha o que está acontecendo no item 1, ó. P e P. Se o P for 5, é 5 e 5. Se o P for 2, é 2 e 2. Se o P for menos 10, é menos 10 e menos 10. Então, esse aqui é o 1. E a bissetriz dos quadrantes pares
é a bissetriz que passa no segundo e no quarto quadrante. Deixa eu marcar ela aqui. Marcar ela de outra cor. Deixa eu ver essa cor aqui. Essa é a bissetriz dos quadrantes pares. O ponto que está aqui em cima, ele tem x negativo e y positivo. E se ele estiver nessa região, ele tem x positivo e y negativo. Ou seja, eles têm sinais trocados. E olha aqui no item 3, ó. Um é P, o outro é menos P. Opa! Um é P, o outro é menos P. Então aqui é o 3. Certinho? Agora vamos para o exercício 5. O exercício 5 está me dizendo o seguinte. Ó. Adriana e César representaram as coordenadas de um ponto no plano cartesiano da seguinte forma. Esse é o ponto da Adriana e esse é o ponto do César. Dois pares ordenados. Sabendo que ambos representam o mesmo ponto no sistema de coordenadas, quanto vale A elevado a B? Então aqui é um sisteminha. Ó. Então eu vou pegar a primeira coordenada da Adriana e vou igualar com a primeira coordenada do César. Então vai ficar assim, ó. 5A é igual a 8B menos A. Se eu mudar de lado isso aqui, ó, esse A vai ficar assim, ó. 6A, porque esse menos A vai passar, esse menos A vai passar positivo, então vai ficar 6A menos 8B igual a 0. Beleza. Agora vamos mexer na segunda coordenada. A segunda coordenada está me dizendo o seguinte, ó. Vou fazer um traço aqui e vou escrever de outra cor, vou escrever de preto. Está dizendo assim para mim, ó, que menos 2B, opa, deixa eu destacar isso aqui. Pronto. A segunda coordenada está me dizendo que menos 2B menos a metade do A é igual a menos 8. Beleza, vamos arrumar esse negócio aqui. Como é que eu vou arrumar? Bom, tem uma fração ali. Para fugir dessa fração, eu vou multiplicar tudo isso por 2. Então, aquele carinha que está menos 2B vai ficar menos 4B. Esse carinha que está metade do A, então vai ficar só o A. E esse carinha que está o 8 aqui negativo vai ficar menos 16. Então, essa é a segunda equação. Agora eu vou pegar as duas equações e vou montar um sisteminha. Então, eu tenho 6A menos 8B menos 8B igual a 0. E eu tenho menos A menos 4B igual a menos 16. Certo? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou multiplicar essa equação aqui, ó. Eu vou multiplicar essa equação por menos 2. E o que eu vou fazer? Eu vou somar ela. Somar ou subtrair, deixa eu ver. Eu vou somar ela com a de cima. E vamos ver o que vai acontecer quando eu fizer isso. Menos 2 vezes menos A dá 2A. 2A mais 6A vai dar 8A. Menos 2 vezes menos 4 dá 8B. Menos 8B, 0. Menos 2 vezes menos 16 dá 32. 32 mais 0 dá 32. 8 vezes alguma coisa é 32. Então eu tenho certeza que o A é 4. Porque 4 vezes 8 é 32. Agora eu vou descobrir o B. Para descobrir o B, eu vou pegar essa equação aqui, ó, que está destacada. Está destacado que 6A menos 8B é igual a 0. Só que o A é 4, então é 6 vezes 4. 6 vezes 4 é 24. Menos 8B é igual a 0. Bom, para isso aqui zerar, o menos 8B tem que ser 24. Certo? Ou eu posso pensar assim, ó. Esse 24 mudou de lado, ele vai ficar negativo. Fica assim, ó, menos 24. Aí como tem menos aqui e menos aqui, eu vou anular esse sinal. Bom, então se o 8B é 24, então quanto que é o B? O B é 3. Por que o B é 3? Porque 3 vezes 8 é 24. O exercício pediu A elevado a B. Eu sei que o A é 4 e sei que o B é 3. 4 elevado a 3. 4 vezes 4 vezes 4. Então, isso vai dar
64. Certo? Então, vamos para o nosso próximo exercício aqui, que é o exercício 6. Na malha quadriculada a seguir, construa o plano cartesiano e localize o ponto P. Em seguida, marque cada um dos pontos simétricos em relação a P, ao eixo X, ao eixo Y e à origem. Então, primeiro vamos colocar as setas aqui indicando o plano cartesiano. Pronto, fiz duas retinhas aí, ó, e essas retinhas estão representando o eixo X, que está aqui, eixo das abscissas, e aqui o eixo das ordenadas. Aí ele pediu para marcar o ponto 5 e 3, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Aí aqui eu tenho 1, opa, é menos 3. Menos 1, menos 2, menos 3, tá aqui. Aí eu vou aqui, ó. E vou marcar o ponto P. Aí ele pediu o simétrico em relação a X. Então, eu vou usar o eixo X como referência. Então, esse ponto que está aqui embaixo do eixo X, ele vai para cima. Então, ele está aqui, ó. Como ele está 3 unidades para baixo, ele vai 3 unidades para cima. Aqui é o simétrico dele em relação a X. Então, ele vai ficar aqui, ó. E a coordenada dele é 5 e 3. Aí depois ele pediu o simétrico em relação a y. Bom, se o ponto P está aqui em relação a y, então ele tem que vir para esse lado aqui, ó. Então, como ele andou 5 unidades para a direita, ele vai ter que andar 5 unidades para a esquerda em relação ao eixo y. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 unidades. Então, o ponto vai vir para cá, ó. Esse ponto aqui é o ponto PY. E as coordenadas dele é menos 5 e menos 3. Porque aqui é o menos 5. Agora ele pediu em relação à origem. Em relação à origem, ele tem que vir e passar por aqui, ó. Deixa eu colocar a régua aqui para você entender. É um ponto que vai sair daqui e vai passar por essa reta aqui, ó. Deixa eu fazer uma linha aqui para a gente entender como é que funciona. Vou tirar essa régua e vou fazer uma linha. Opa! Essa linha aqui, ó. Deixa eu deixar ela bonitinha aqui. Pronto, ó, deixei ela bonitinha aqui. E agora vamos marcar o ponto. Como que eu marco o ponto? Eu pego esse 5 aqui e subo, ó. Marco o ponto aqui e aqui, ó. Então, esse cara é o PO, que é em relação à origem. Então, ele é o menos 5 e 3, certo? E esse cara aqui que eu esqueci de colocar as coordenadas é o 5 e menos 3. Então, tá feito aí os exercícios. Era isso. Espero que vocês tenham entendido aí. São exercícios para iniciar o conteúdo de plano cartesiano. E qualquer dúvida aí no retorno, eu tiro a dúvida de vocês, beleza? Então, fui e até a próxima aula. Tchau, tchau.